Orgulho para mim, educadora, ter um aluno comandando aqui a formação de vocês e a oportunidade de renda de vocês, alunos do segundo. E para ter renda tem que se orientar com os estudos. Pode falar, Raiva. Vem aqui um pouquinho para cá, ó. Vai ficar melhor. Bom, mais uma vez aqui, eu agradeço a professora Valvolk pelo convite. Isso é importante para mim, como pessoa, como ex-aluno dessa escola também. Fico feliz de estar aqui falando com vocês e também de estar numa sala que eu estudei no passado, né? Então, relembrando. Bom, no encontro passado eu falei que nós moradores de Paranapiacaba, nós jovens, né? A gente, lá nos anos 90, a gente pensava que a nossa maior chance de trabalho era na ferrovia. Só que depois de 95, principalmente a partir de 96 e no final da década de 90, teve a concessão da rede ferroviária. Então, a MRS ela teve um outro modo de fazer a gestão da ferrovia e foi se reduzindo a perspectiva de trabalho na ferrovia. E fora isso, também tinha pessoas como eu que não desejava trabalhar na ferrovia. A prefeitura comprou a vila de Paranapiacaba e a floresta que hoje é o Parque Natural Municipal Nascente de Paranapiacaba no ano de 2002. O parque foi criado no ano de 2003. Mas em 99 a prefeitura criou um departamento de gestão descentralizada e aproximou a relação do poder público com os moradores e moradoras da vila de Paranapiacaba. Foi no início do ano de 2000 que Paranapiacaba começa também a ter a formação para monitores ambientais e um programa de formação ecoprofissional chamado Programa de Jovens, Meio Ambiente e Integração Social da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo. Vocês vão conhecer mais adiante o que é o conceito de Reserva da Biosfera e qual é o território que abrange a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, que compreende 78 municípios, é maior do que a região metropolitana. O programa de jovens, então, ele tinha o objetivo de formar os jovens para o ecomercado de trabalho. Então, não era formar uma pessoa para atuar no mercado convencional. Então, era capacitar essas pessoas de 14 a 21 anos de idade para além da formação profissional, a formação pessoal. Então, é o que a gente chama de autoformação. Também a formação para lidar, melhorar as relações com o próximo, que é o que a gente chama de heteroformação. E, por fim, a formação de cada indivíduo com o meio onde vive. Então, é a ecoformação. Tudo isso junto torna melhor o profissional ou a profissional para atuar nessa área, numa das 4 áreas que a gente tem oficinas formativas nesse curso, que é o programa de jovens, né? A gente vai chamar de PJ+. Então, sempre que a gente disser PJ+, então a gente está resumindo o programa de jovens, meio ambiente, integração social da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo. Então, quais são essas formações, né? Ecoturismo, né? Então a gente chama de turismo sustentável. Então, essa pessoa que se forma nessa oficina, ela pode atuar tanto localmente nas unidades de conservação, de acordo com a formação de monitor ambiental que tem. Naquela época, a gente tinha uma formação para qualquer monitor. Hoje, a gente tem fases diferentes. Então, existe o nível 1, módulos diferentes, né? O módulo 1, 2 e 3, que vai formar monitor para atender em trilhas de nível fácil, médio e depois difícil. O nível 3 é para uma pessoa que vai poder se estender por mais tempo e trilhas maiores nas unidades de conservação do estado de São Paulo. Mas essa pessoa que se forma no turismo sustentável não precisa viver só do turismo local. Ela tem uma diversidade de campo, né, para atuar bem maior. Por exemplo, eu me formei como monitor ambiental em Paranapiacaba,
mas fiz palestras sobre monitoria ambiental em Cubatão, em Cotia, em São Paulo na Unip, São Paulo Horto Florestal, São Paulo Zona Sul, Cajamar, em Budas Artes. Então isso permite, né, essa formação permite que a pessoa tenha um leque maior de atuação. Depois pode se formar como um guia de turismo, por exemplo. A outra oficina que a gente vai chamar de Promaves, mas nessa formação que vai acontecer agora em Paranapiacaba, a gente está resumindo como agroecologia, mas Promaves significa produção e manejo agrícola e florestal sustentáveis. Nessa formação, o jovem vai aprender a fazer plantio de espécies nativas e também a produzir hortas agroecológicas. Então, pensando numa agricultura sustentável, com técnicas anteriores à Revolução Verde. E também essa formação ela faz a pessoa não pensar a agricultura como uma caixa fechada, mas pensar que a agricultura ela tem relações com a política, com a relação com outras pessoas, né? Com o próprio agricultor ou agricultora, pensar como melhorar a sua qualidade de vida também. A outra a gente chama de agroindústria artesanal. Então, tudo que vai sair da agricultura, ela pode passar por um processo artesanal e chegar até as casas das pessoas, ou a gente melhorar a forma que a gente trabalha nosso alimento em nossa casa, e também fazer uma reflexão mais crítica sobre os alimentos que a gente consome. Então, isso aumenta a forma de uso desses alimentos que saem da agroecologia. E outra formação é consumo, lixo e arte. Então, vai fazer a gente refletir sobre o nosso consumo e o consumismo, e também sobre a arte, né? A arte erudita, a arte popular, né? Então, a gente vai pensar formas de utilizar materiais sustentáveis para embelezar nossos ambientes e também para disponibilizar para as outras pessoas no mercado sustentável. E por último, uma oficina, né, uma formação que ela passa por todas as outras, que é a formação integral, que volta àquilo que eu falei, a autoformação, a heteroformação e a ecoformação. Então, a formação integral pensa na formação do indivíduo em toda a sua relação, não somente com os outros e com o meio ambiente, mas consigo mesmo. Então, saber decidir sobre a sua forma de consumo, saber sobre prevenção de doenças, entender melhor também sobre doenças, a relação das doenças com o meio, hoje em dia sobre si mesmo, com o seu modo de consumo e o impacto no meio ambiente, ou até um impacto em escala maior, quando a gente fala de mudanças climáticas, né? Então, tudo isso, todas as oficinas, elas acabam se relacionando, né? Então, quando eu vou falar de turismo, eu vou falar de impacto em águas, por exemplo. Quando eu falo de água, eu vou falar também de consumo da água por outras pessoas. Então, tudo acaba se relacionando. Bom, e aí, naquele passado, né, que eu comecei falando da formação em Paranapiacaba, lá no início de 2000, a gente tinha uma formação de 2 anos. Os tempos eram outros, né? O núcleo de Paranapiacaba era referência na rede do programa de jovens, que era composta por outros núcleos de outros municípios. E aí, Paranapiacaba era referência porque a gente já tinha aqui como espaço o Clube União Lira Serrano. Então, é um baita privilégio ter uma aula num espaço como o Clube União Lira Serrano, enquanto outras pessoas faziam uso de salas menores em alguns outros lugares. Então, o pessoal tinha Paranapiacaba como uma referência por conta da nossa proximidade com o Parque Nascentes, com a Reserva Biológica do Alto da Serra, com o Parque Estadual Serra do Mar. Também, jovens saíram daqui, uma média de 12 jovens, como a Edmila, que vocês conheceram, a Mila.
os jovens aqui de Paranapiacaba conheceram, né? Que saiu daqui para trabalhar no Caminhos do Mar. Então, ela e outras pessoas tinham trabalho lá de segunda a sexta, CLT, e um ônibus buscava e levava essas pessoas até lá para trabalharem e depois trazia de volta. E aí isso destacou Paranapiacaba em todos os outros núcleos, porque foi um primeiro núcleo a ter um grupo trabalhando CLT e se destacando, né? E aí naquela época a gente tinha formação de 2 anos. A gente, com essas mudanças que aconteceram ao longo desses últimos anos, da última década, teve algumas mudanças. Então hoje a prefeitura não está coordenando o curso, mas por meio do SEMASA, que abre um edital de chamamento, né, para a gente escrever projetos. Qualquer entidade pode se inscrever e propor um projeto para o município inteiro, para um território pequeno. Tudo vai da forma de investir esse recurso, né, financeiro. E nós, do CIADES, a gente propôs, então, um programa de jovens para Paranapiacaba, mas por conta do recurso que a gente tem hoje, então, não é um curso que está sendo feito só por pessoas da prefeitura, né? É uma entidade que propôs o projeto e está captando recurso para isso. Então, a gente tem uma formação reduzida, adaptada, né? Ela tem duração de 10 meses, mas a gente vai formar com qualidade essas pessoas que estarão aí passando por esse curso que a gente vai dar o nome de Caeté. Caeté significa floresta verdadeira. Para os indígenas, o Caeté, Ca é a floresta, Eté é verdadeiro, é aquela floresta como a nossa, né? A floresta onde está situada a floresta umbrófila densa e também aquela floresta que nunca foi cortada. Então, é a floresta que a gente vai ver como uma floresta no estágio avançado de regeneração, né? Esse termo vocês vão entender depois o que é. Então, é um curso agora ele é mais curto, né? E também o Estado tem uma nova resolução da Secretaria do Meio Ambiente para que aquela pessoa que se forma como monitor ou monitor ambiental, ela tenha módulos diferentes. Então, quem se formar nesse curso vai se formar no módulo 1. Mas isso permite que a pessoa adquira um bom conhecimento para se formar, para passar para módulos posteriores e também para já começar a atuar na monitoria ambiental aqui em Paranapiacaba. Mas não só isso, a pessoa pode atuar também na agroecologia, na agroindústria artesanal, ela pode optar por outras áreas. E isso, né, essa formação, ela dá um leque de oportunidades e de compreensão do mercado sustentável, e também a gente vai estimular que a pessoa reflita sobre mais oportunidades e como também inovar, né? Posso fazer uma perguntinha? Pode. Então, o que eu acho que eles mais estão querendo saber, por exemplo, eu já expliquei hoje na aula que as comunidades de floresta, eles até riram. Quando eu falei que eles moram na floresta, eles riram, mas é verdade, gente, é um privilégio morar nas florestas, no momento que estão queimando as florestas. Então, quem mora em Campo Grande, Eugênio de Lima e até Rabique, está mais na área de floresta, mais nessa parte mais perto da reserva da biosfera, mas sentindo melhor a floresta dentro de si, né? Mora bem mais perto do que vocês brincaram. A gente mora no mato, professora, né? Mas é um privilégio morar no mato. Então, eles queriam saber um pouquinho, essas jovens que aqui eles vêm com uma van aqui para a escola, né? E perguntaram, mas professora, se a gente ficar no contraturno, onde vai acontecer esse curso? Que horário? Como que a gente vai embora depois que acabar o curso? Se vai ter um lanchinho, porque nós vamos ficar a tarde toda? E como que a gente se inscreve? Eram umas perguntas que me fizeram na aula hoje.
Tá. Então, eu fiz a trilha do Mirante em abril desse ano, né? E falei com alguns jovens da turma. A gente dividiu o grupo em 3 turmas. E para alguns jovens que estavam comigo, eu falei: ó, vocês têm o privilégio de morar perto da floresta. E quem tem dinheiro, muita gente da cidade está fugindo da cidade, que a gente chama de êxodo urbano, né? Então tem muita gente que para voltar para o campo precisa de recursos financeiros, né? A gente não tem grandes áreas agricultáveis aqui, mas a gente tem a zona de amortecimento, a gente tem nossos quintais. Então tem muita gente que está tentando voltar para a floresta. E para quem sai de perto da floresta, para voltar é muito mais difícil. Então é só para deixar essa reflexão para esses jovens, né? Que sair de Paranapiacaba significa, às vezes, ter dificuldade para voltar no futuro. Então, a melhor coisa é sempre importante a gente se arriscar às mudanças, mas a melhor coisa é a gente também evitar se arrepender. Então, pensar, né, o que está acontecendo com o mundo, cidades tendo enchentes, alagamentos, mudando temperaturas altíssimas na cidade, e a gente aqui com esse privilégio, né? Bom, e por falar do curso, né? Amanhã a gente faz uma apresentação aqui na escola, no Lacerda Franco, e a gente vai disponibilizar formulários de inscrições na Prefeitura de Santo André, aqui em Paranapiacaba, na secretaria, lá na portaria, e outra parte também de formulários estará aqui com a escola, que a gente vai fazer as inscrições, começar as inscrições amanhã, e também na gerência de unidades de conservação. Sobre o transporte, isso é uma outra equipe que está conversando, então isso a gente vai criar os meios para permitir que qualquer pessoa interessada nesse curso, que seja do Joaquim Eugênio de Lima ou ali perto da estação de Campo Grande, tenha a possibilidade de participar. Claro que a gente já pensou também em formas de alimentação. E também tem uma outra pergunta. Que é quando começa as inscrições, você já resolveu? Amanhã a gente já começa as inscrições. Eu estou propondo também que a gente tenha um formulário virtual. Então,